Pai do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Faremos um resumo, né, do que foi falado nesses dias, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, que é onde está o tema da nossa festa, né? Festa dos jovens. Aleluia. Deus é poderoso. É 17, o que? 14? Isso. Meu Deus. Bem? Os irmãos acharam? Amém. Eu vou ler para ganharmos tempo, que a hora já é avançada. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Agora a igreja lê a segunda parte do versículo para mim. Porque assim como eu não sou de ti. o ensaio está bom. Agora nós vamos firmar, né? Eu vou ler a primeira parte, os irmãos vão ler a segunda. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pai eterno, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esses dias, ó Pai, que estamos na tua casa, te adorando juntamente com o grupo Jovem Kadosh. Ó Pai, muito obrigado por esses dias, ó Pai. O Senhor tem feito maravilhas nesse lugar, tem edificado vidas, tem fortalecido vidas, tem avivado e renovado, meu Pai, a tua igreja, o teu povo. Ó Pai, os jovens, meu Pai, que tem passado por esses dias aqui nesta casa de oração. Ó Pai querido, o Senhor tem renovado, tem fortalecido, tem edificado, tem avivado, meu Pai, tem enchido do teu Espírito Santo. Ó Pai querido, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Ó Pai querido, e como foi louvado aqui nessa noite, só entra no céu quem aqui for fiel, e é verdade. Temos que nos santificar, nos separar para o Senhor, porque o que o Senhor fez por nós, ninguém poderia fazer, e foi pago, não foi com ouro, com prata, com dólar, com dinheiro nenhum dessa terra, nada de valor dessa terra, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Podem sentar, meus amados. Glória a Deus. Maravilha, né? Aleluia. É interessante, irmãos, que no capítulo 16, Jesus ele dá as últimas instruções para os discípulos, porque lá no capítulo 18, Jesus foi preso no Getsemane, né? Aquele jardim das oliveiras. Jesus ele já sabia que estava próximo dele ser entregue para ser morto e ser crucificado. Então Jesus, já percebendo que tudo já estava já preparado, o Senhor Jesus ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Ele faz uma narrativa, né, de todas as coisas, e ele relembra aos discípulos aquilo que estava para acontecer. Ele narra para os discípulos a sua missão, e acima de tudo ele diz para os seus discípulos que eles não estariam só, que ele lhes enviaria o Consolador, que está no capítulo 16, né, lá a partir do versículo 7, né, porque ele diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus dá as últimas instruções aos discípulos, consolando eles, dando uma palavra de consolo para eles, dizendo para eles que eles não ficariam sós, né? Quando o texto aqui está falando, Jesus está falando em particular para os seus discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus? Pedro, Tiago, João, aqueles que ele escolheu para estar com eles, né? Aquele que ele escolheu para estar com ele, né? E ali até Judas estava junto, Iscariotes, estava ali todo mundo junto ali. Então Jesus vai dar instrução especificamente para os seus discípulos, dizendo para eles o que aconteceria, tá? E depois da sua morte e ressurreição, o que aconteceria conosco. E ele promete, tanto para eles como para nós, o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Que ele é o Consolador, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus ali, ele já avisa, né, dizendo para que eles não ficassem tristes. Por quê? Porque quando Jesus partisse, ele sabia que os discípulos iam ficar desolados, iam ficar tristes. Porque, irmãos, ficar sem Jesus
nesse mundo perdido, traz tristeza, traz desgosto e traz por final a morte, né? Por consequência. Mas Jesus, sabendo disso, ele pede ao Pai, e o Pai envia o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo que está conosco todos os dias, né? Eu lerei rapidamente o versículo 8 do capítulo 16 para discorrermos no capítulo 17, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Ou seja, Jesus não estaria mais com eles. Jesus não estaria mais presente com eles, né? Era muito bom andar com Jesus, entrar num barco com Jesus, orar com Jesus, né? Sentar-se à mesa com Jesus, né? Ver maravilhas que Jesus fazia, milagres que Jesus fazia. Era muito bom, mas ele também sabia que a sua ausência deixaria os discípulos tristes, deixaria os discípulos cabisbaixo, faria com que os discípulos não dessem continuidade à obra que ele começou. E é aquilo que ele ensinou. Tanto é que no capítulo 21 do mesmo evangelho, tá? Nós vemos que quando Jesus chama Pedro, Pedro estava de manhã lavando a rede com os seus amigos. E Jesus vem com uma multidão, se aproxima de Pedro, entra no barco de Pedro e para de falar a multidão e diz assim: lançai a vossa rede para pescar. Pedro vira para Jesus e diz assim: mestre, trabalhamos a noite toda, mas sob a tua palavra, e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaria a rede. Então entendemos que Pedro, ele estava pescando, porque era um profissional da pesca, era um pescador. Mas lá no capítulo 21, perdão, deixa eu terminar aqui o capítulo 5 de Lucas, onde está o texto narrativo da pesca maravilhosa. Quando Pedro vê que Jesus faz um milagre e os peixes, né, aparecem, e há um milagre ali da pesca, Pedro fala: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Porque ele viu o milagre. E Jesus diz assim: olha, não temas, de hoje em diante serás pescadores de homens. Você vai ser pescador de homem, Pedro. Você não vai pegar mais peixe, esse animal marítimo que se chama peixe. Você vai ganhar almas para mim. E ali, a partir daquele dia, Pedro foi preparado por Jesus para ganhar alma. Foi ensinado por Jesus a ser um pescador de almas. Mas quando Pedro vê que aquele Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, aquele Jesus que fez o cego enxergar, o paralítico andar, o leproso purificado e outras maravilhas que Jesus fez, sendo preso, sendo permitido se prender pelos homens, sendo permitido pelos homens ser levado ao julgamento de Pilatos, ser permitido ser trocado por Barrabás, Pedro começa a ficar meio triste, desanimado na sua caminhada. Porque Jesus fez tanta coisa, por que ele não age agora? Por que ele não toma atitude? Mas era para isso que Jesus veio, para morrer por nós. E ele não poderia reagir, ele não poderia tomar nenhuma atitude, porque ele mesmo disse que ele não era do mundo, o reino dele não é deste mundo, então ele não poderia fazer nada para se defender, ele teria que se entregar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus, ele se entregou para ser preso. Mas lá no capítulo 21 do mesmo Evangelho que nós estamos narrando, Pedro, depois da ressurreição de Jesus, Pedro vai para a praia de noite com seus amigos discípulos, e um olha para o outro. Jesus havia ressuscitado, havia morrido, havia sido sepultado, tá? E eles foram para a praia. E o próprio Pedro diz assim para os discípulos: vou pescar. Os outros disseram: eu vou também. Quando Jesus chama Pedro, Pedro era pescador. E Jesus disse: tu não vai mais pescar, Pedro. Você não vai viver mais essa vida que você vive agora. A partir de hoje você vai ser uma nova criatura. Você vai ser pescador de homens. Você vai dar testemunho de mim para as pessoas ao seu redor. Onde você for, fale do meu amor, da minha grandeza. Só que Pedro ficou frustrado. Pedro ficou desanimado. Pedro parou no caminho. E o que ele fez? Vou pescar. Mas ele esqueceu que Jesus disse para ele não pescar mais.
E de repente, eles olham da praia, do lago, para a praia, e vê um homem se aproximando. João, que é o escritor, que é o autor do Evangelho de João, diz: é o Senhor. Todos ficaram com medo. Ao mesmo tempo, ficaram envergonhados, porque Jesus disse: vocês não vão pescar mais. Pedro se atira na água. Jesus chama eles e pergunta: tens alguma coisa para comer? E um olha para o outro e eles ficam maravilhados, porque não pegaram nada. Porque todas as vezes que fazemos alguma coisa sem a direção de Jesus, não vai acontecer nada. Tudo vai dar errado. Você pode gastar dinheiro, perder tempo, perder noite de sono, pode fazer o que você quiser. Se não for na direção de Deus, vai dar tudo errado. E foi o que aconteceu. Se Jesus disse para você não fazer mais uma determinada coisa, não faça mais, não faça mais. Se Jesus falou assim: não vá mais por este caminho, não vá mais, porque você vai se dar mal. Se Jesus disser: não ande mais com essa pessoa, ei, dá tchau para ela e diga: nunca mais. Aleluia, se afaste dessa pessoa. Se o caminho que você está andando não for o caminho do Senhor Jesus, pare e volte para o caminho do Senhor Jesus, porque esse caminho vai te levar à morte. Aleluia, vai te levar à perdição, porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Então o Senhor Jesus advertiu Pedro: Pedro, você não vai pegar mais peixe, Pedro, você vai ganhar almas para mim. Eu já determinei isso para a sua vida. E tudo que você fizer fora da minha direção, Pedro, vai dar errado. Aí Jesus chama ele e diz: filhinhos, tens o que comer? Um olha para o outro, não fala nada, porque não tinha nada. Porque foi esforço em vão, sem direção de Deus. Mas quando eles olham para a praia, havia fogo aceso. Fala comigo: fogo aceso. Peixe assado. E um favo de mel. Aleluia. Louvado seja Deus. Fogo aceso significa a presença do Espírito Santo na vida do crente, porque o crente sem o Espírito Santo, sem o fogo, ele anda em trevas, ele anda em escuridão. Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador. É o Espírito Santo, é o poder de Deus, é o fogo de Deus, é o Espírito Santo queimando e ardendo em nossa alma, trabalhando na nossa alma, nos inspirando, nos direcionando, nos fazendo mesmo em meio às dificuldades, às intempéries da vida, às dificuldades que passamos no dia a dia, seja enfermidade, seja desprezo das pessoas, seja abandono dos amigos. Ele permanece conosco todos os dias. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando eles veem fogo, como é que Jesus acendeu aquele fogo? Porque Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele não deixará a tua lamparina apagar, a tua chama apagar, enquanto você estiver crendo nele, olhando para ele, servindo a ele, andando com ele, obedecendo a ele, seguindo as suas pisadas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6,13. Então eles ficam espantados, admirados, porque vê fogo. Aleluia. Logo em seguida os discípulos olham e em cima do fogo havia o que? Peixe assado. Aleluia. O que significa isso? Alimento, providência, sustento. O que eles foram fazer lá no lago? Pescar. Significa que eles estavam buscando alimento. Mas Jesus mostra para eles: se vocês me obedecerem, vocês não vão precisar buscar o alimento, porque eu providencio tudo na vida de vocês. Eu preparo tudo para vocês. Ei, não precisa se preocupar. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos passar à frente do Senhor. Pedro disse: Senhor, disse para os discípulos: amigos, vou pescar. E eles seguiram a Pedro, porque Pedro tinha um espírito de liderança. No meio de nós tem pessoas que têm espírito de liderança. São pessoas que conseguem liderar sem impor força ou violência, porque já tem um espírito de liderança. Se essa pessoa disser assim: vem comigo, todo mundo vai com ele. Se essa pessoa disser: vamos fazer isso, todo mundo faz. Nem questiona por quê, nem para quê, mas porque tem um espírito de liderança. Assim é Pedro. Deus observa que Pedro era um homem que tinha uma capacidade muito grande. O grande problema de Pedro é que ele era impulsivo.
ele primeiro agia para depois pensar. Mas Jesus lapidou Pedrão, né? E transformou num grande pregador de alma. Aí por final, eles olham para o fogo, vê o fogo, olham para o peixe, vê o peixe assado, pronto para ser comido, mas também havia um favo de mel. O mel é um alimento natural, tirado das abelhas. As abelhas, elas polinizam as flores e produzem o mel, que é um alimento saudável, natural, que era o alimento preferido de João Batista. Lembra? O mel, ele é energético natural, porque é um açúcar em forma líquida que faz com que o nosso organismo produza força. O que Jesus estava querendo dizer? Ei, tem fogo aqui, tem poder, tem o Espírito Santo, tem a graça de Deus, tem o poder de Deus. Aleluia! Isso não vai faltar na vida de vocês. É só vocês obedecerem a minha ordem. É só vocês seguirem as minhas pisadas. Segundo lugar, não se preocupe com o que vocês vão comer, porque eu providencio o alimento para vocês. Eu abro a porta para vocês. Aleluia! Você pode dizer, pastor, as portas estão fechadas. Ei, pergunte a Jesus por que está fechada. Ou para que está fechada. Aleluia. Porque às vezes, irmão, Jesus permite a porta fechar. Sabe por quê? Para ver a nossa atitude diante dele. Se vamos glorificar ele com a porta fechada, ou se vamos continuar glorificando com a porta aberta. Vamos continuar sendo fiel a ele com a porta fechada, e vamos continuar sendo fiel a ele com a porta aberta. Ei, ele está provando a sua fé. Então não murmure, não reclame, glorifique o nome dele. Aleluia. Uma coisa é certa: o fogo não vai se apagar, o alimento não vai faltar, e o mel vai ter fartura. Sabe por quê? Quando você come o mel te dá força para a caminhada, o mel te dá energia, vigor, juventude, para você continuar na caminhada. Louvado seja Deus. Aí os discípulos ficam espantados e maravilhados, porque aquele desânimo começa a sair dos seus corações, porque eles veem o mesmo Jesus que foi crucificado, o mesmo Jesus que foi sepultado, agora vivo para sempre, aleluia, e servindo a eles, dando graça e força para eles, aleluia. Lemos no capítulo 17, aleluia. Eu vou dividir em 3 partes, o capítulo 17 todo será em breve, aleluia, até o versículo 5, leremos, vamos lá. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Jesus reivindica a sua glória ao Pai, porque quando Deus procurou alguém para desfazer o que o diabo fez através de Adão e Eva, entregando toda a criatura para Satanás, Jesus agora se faz homem, nasce no ventre de Maria, se torna o Salvador da humanidade, e agora ele diz: Pai, já estou pronto para fazer aquilo o qual o Senhor me mandou fazer, que é morrer por eles. Aleluia. Tu me deste eles, agora eu te devolvo aquilo que tu me deste, e peço a ti, me dê aquela glória que eu tinha contigo lá na eternidade. Glorifica-me como eu te glorifiquei. Ei, o pai tem intimidade com o filho tem intimidade com o pai, e ele reivindica o pai, aleluia, aquilo que é dele. Versículo 6: manifestei o teu nome aos que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Jesus está falando agora dos discípulos que ele escolheu, ou seja, Jesus disse o seguinte: todos aqueles que vieram a mim, foi o meu Pai que me deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, diga para o irmão que está do seu lado: você, fala para ele,
é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Aleluia. Aceite isso na sua vida. Você é do Senhor Jesus. Aleluia. Quer ver um exemplo de que você pertence a Ele? Quando Jesus foi preso, lá no capítulo 18 do mesmo evangelho, tá? Antes disso, Jesus havia dito para Pedro: Pedro, quero falar um negócio contigo. Fala, Senhor, estou pronto para te ouvir. Hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Senhor, eu não vou fazer isso não. Senhor, se possível, eu vou até morrer no teu lugar. Pedro, tu não sabe o que falas. Satanás me pediu para cirandar contigo, como ciranda o trigo. Satanás pediu para arrasar com você, mas eu roguei pela tua alma, para que a tua fé não desfalecesse. E Pedrão ficou quieto. Anoiteceu. Jesus foi preso no Getsemane. Quando Jesus foi preso, todos os seus discípulos o abandonaram. Ficaram de longe, olhando para ver o que ia acontecer. Ninguém ficou com Jesus. Cadê Pedro, que disse que até morreria no lugar dele? Cadê Pedro, que disse que faria qualquer coisa? Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, é melhor ficar calado do que falar alguma coisa e não honrar o que falou. Como eu disse, Pedro era impetuoso. Era um homem que era impetuoso. Tão impetuoso que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Tão impetuoso que vivia brigando pelo poder, pela liderança. Mas faltava Pedro ser transformado. Porque ainda muita coisa faltava ser feita na vida de Pedro, desde o momento que ele deixasse. E de repente, uma pessoa, Jesus no pátio, sendo observado pelos guardas, sendo guardado, vigiado, em total segurança. E Pedro, fala para o irmão do lado, olhando de longe, observando, fala para ele, para ver o que ia acontecer. Irmão, tem muita gente que fica de longe. Deixa eu ver se aquele irmão aceitou Jesus de verdade. Deixa eu ver se ele é crente mesmo. Deixa eu ver se ele está dando bom testemunho. Vai passar uma garota agora. Deixa eu ver se ele vai ficar olhando. Irmão. Vamos ver se aquele rapaz lá, ele é crente mesmo. Vamos ver se aquela moça é crente mesmo. Vai passar um garotão agora. Vamos ver se ela vai olhar. Vamos ver se ela vai olhar para trás. Nós somos provados todos os dias. Então, uma pessoa chega e diz assim para Pedro: tu és um deles. Pedro diz: não sei o que falas. Outro diz: tu andou com ele, você se parece com ele. E por último, meia hora depois, alguém disse: fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, o teu falar te condena. O teu olhar te condena. Fala para ele. O teu andar te condena. Diga para ele: você é de Jesus. Você é de Jesus. Irmão. Glória a Não tem Deus. para onde correr, você é de Jesus, irmão. Aleluia. As pessoas estão olhando para você e olhando assim: eu quero ver a atitude dele. Ele é cristão, ele é crente. Eu quero ver agora se realmente ele é. Eu quero ver qual vai ser a atitude dele diante deste mundo. Porque você, diga agora para ele, você não é deste mundo. Você não pertence a esse mundo. O mundo, irmão, pode até estar te seduzindo. Você viu aqui no jogral, aqui na peça, a noiva fica no meio. Quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo? Eu sou a noiva de Cristo. A igreja do Senhor é a noiva de Cristo. O mundo fica em volta, puxa para cá, puxa para lá, agarra daqui, arrasta dali, a noiva lutando. Você tem que lutar, não tem que ceder ao mundo, porque você não é mais deste mundo. O mundo pode até te puxar para cá, puxar para lá, como diz o salmista no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Ainda que eu andasse, ainda que você venha obrigado a andar por lugares tenebrosos, lugares perigosos, porque há momentos na nossa vida que não tem como você fugir e nem correr. Há momentos que Deus vai permitir situações acontecer na sua vida, porque nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Aleluia. Não vamos
seja Deus. Nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui, estamos de passagem. E a noiva pelejando aqui, e os adversários em volta simbolizados pelos outros jovens. E de repente, entra quem? Jesus, o noivo. E rebenta todas as cadeias, correntes, algemas e liberta a noiva. Todos os dias, Jesus está salvando, Jesus está libertando, Jesus está trabalhando, porque Jesus, Ele te ama. Jesus morreu por você, porque você não é deste mundo. Aleluia. Há momentos na vida em que lidamos com pessoas perigosas. Por que perigosas? Porque elas são instrumento de Satanás para ofuscar a nossa visão espiritual. Elas são usadas pelo adversário para nos atrair com as coisas deste mundo. Elas são usadas pelo adversário para apagar a nossa lamparina. Lembra que Jesus trouxe fogo na praia? Essas pessoas são usadas por Satanás para apagar esse fogo, essa chama que arde no nosso coração. E há uma luta muito grande em ficar perto do fogo, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, ou deixar essa chama se apagar e ficar nas trevas espirituais, sendo absorvido pelas coisas desse mundo, sem a certeza do que vai acontecer. É como entrar dentro de um túnel escuro, sem luz, e não saber o que vai acontecer no próximo passo. Mas eu te digo uma coisa: Jesus é a luz no final do túnel da sua vida. Ele vai iluminar a escuridão que há na sua vida, iluminar as trevas para que resplandeça o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda a história do homem e da mulher. É Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou ler mais alguns versículos. Manifestei o teu nome 6 aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo. Olha só, irmãos. Jesus estava vivo ainda, ele não havia sido ainda crucificado. A partir do 18 que ele é preso no Getsemane. Mas sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que quem crê em Deus, quem coloca a sua fé em Jesus, quem entrega a sua vida para Jesus, quem busca a Jesus, não é mais nesse mundo. Glória a Deus. Estamos aqui de passagem, como um instrumento na mão de Deus, para ganhar almas para Jesus. Jesus disse: eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Mas não significa que não vamos falar de Jesus para as pessoas do mundo. Glória a Deus. Porque mundo aqui tem várias colocações. Primeiro, quando Jesus fala, olha só, quando ele diz aqui, olha, versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Jesus estava querendo dizer que ele não roga pelo sistema do mundo. Mas quando Jesus vai lá na frente, olha, mas por aqueles que me deste, e as minhas coisas são tuas, como as tuas são minhas, etc. Eu já não sou mais deste mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, guarde o teu nome, aqueles que me deste, para que seja assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava o teu nome, tendo guardado aqueles que me destes, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, né, que é Judas. Mas agora vou a ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Ou seja, quando Jesus diz lá no versículo 9
que não roga pelo mundo. Jesus estava dizendo que não roga pelo sistema do mundo. É o sistema do pecado, é o sistema corrompido, é o mesmo sistema que é governado por Satanás, que foi apresentado a Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, na tentação de Jesus, que é o sistema desse mundo, que é dirigido por Satanás. Mas quando Jesus diz que vai nos enviar ao mundo, ele está querendo dizer que está nos enviando não ao sistema, mas está nos enviando às pessoas que estão sem Deus no mundo. Aleluia! Foi isso que ele disse para Pedro: Pedro, a partir de hoje você não vai mais pegar peixe, você vai ser pescador de homens. Você vai ganhar almas. Eu já preparei tudo. O Espírito Santo já está contigo. O alimento já providenciei. Aleluia. E a força para você caminhar já está preparada. É tão somente você obedecer e seguir as minhas ordens. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 15: não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aleluia. Então o que Jesus está querendo dizer? Que eu e você, que um dia levantamos a mão para Ele, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, abrimos o nosso coração para Jesus, já não somos mais nossos, já não pertencemos a nós mesmos. Mas pastor, eu dei umas piadinhas lá no mundo, hein? Volta logo, porque ainda dá tempo. Pastor, eu dei uma passeadinha lá no mundo, volta correndo, que ainda dá tempo. Pastor, eu estou namorando o mundo. Ei, separa do mundo, divorcia do mundo e corre para os braços de Jesus, porque ainda dá tempo. Aleluia. Mas não sei se esse tempo já está acabado. Eu não sei se esse tempo já vai acabar, mas ainda dá tempo. Aproveita a oportunidade no dia que se chama hoje. Ontem já era. O amanhã não nos pertence. Hoje se chama presente. Quem ganhou um presente aí? Eu ganhei um presente. A diaconisa Denise ganhou, né, um presente, né? Mas esse presente perece. Que eu vou ajudar ela a acabar com esse presente. Uma caixa de bombom. Mas o presente que Jesus te dá, ele é eterno. É a vida eterna. Esse não perece. E Ele te dá de graça nessa noite o presente da salvação. Quem quer esse presente nessa noite? Alguém entre nós? Aleluia. É tão bom, né? Participar do presente de Jesus. Porque amanhã não é nosso, pertence a Ele. Quem nessa noite quer tomar essa decisão de receber esse presente de Jesus? Sabe o que Jesus faz com os nossos pecados? Ele lança no mar do esquecimento. E sabe o que ele faz mais? Ele coloca uma placa no meio do mar do esquecimento. Sabe o que ele escreve na placa? Proibido pescar. Aleluia. Ninguém pode pescar mais ali, porque Jesus, Ele proibiu. Se Ele colocou os nossos pecados no mar do esquecimento, quem somos nós para pescar pecado de alguém e lançar em rosto os erros de alguém? Porque quando eu acuso alguém, eu tenho que me lembrar que eu também sou pecador e careço da graça de Deus. Amém? Então nessa noite, lembre-se, Jesus, Ele está conosco. Interessante que no capítulo 21 que eu narrei aqui do Evangelho de João, o Senhor Jesus, Ele sabia, irmãos, que havia um vazio no coração dos discípulos. Havia uma necessidade dele voltar, encontrar com os discípulos antes de voltar para o Pai. Então, eu chamo isso de misericórdia. A misericórdia de Deus. Porque Jesus sabia que se Ele não fizesse isso,
3 personagens são destacados nesse texto. O primeiro deles é Natanael, que duvidou de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O segundo personagem é Tomé, né? Eu só acredito se ver a marca dos cravos na mão. E o terceiro personagem era Pedro. Pedro então não podia escapar, porque ele ia ser o cabeça da igreja. O que Jesus disse para Pedro? Fica de pé aqui, por favor, para mim, ouvir. Eu vou me colocar como personagem, tá? Eu sou Jesus e o presbítero Vitor é Pedro. Olha o que Jesus fala para Pedro. Ó, para lembrar, o nome Pedro no grego é Petros, tá? E Petros significa fragmento de pedra ou pequena pedra, tá? Jesus é o que? É a rocha inabalável, é uma pedra grande, tá? É a pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, é o fundamento, é a pedra principal. Sem ela o edifício cai. Então Jesus é um pedrão e Pedro é um pedrinho, né? É um pequeno fragmento de pedra que é o significado do nome de Pedro. Aí Jesus diz assim, ó, tu és Pedro, fala comigo, fragmento, fala, tu és Pedro, fragmento, mas sobre esta rocha, fala, fundamento. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pedro é uma partícula, pode sentar. Pedro é uma partícula desse edifício, porque a pedra principal, se fosse Pedro, a igreja não existiria, a igreja não estava viva, a igreja não estava de porta aberta pregando o evangelho de Jesus. Então, como Pedro é apenas um fragmento, como eu e você, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Eu e você somos a igreja. Dá glória a Deus e dá salva de palmas para Jesus. Misturado com glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai fazer alguma consideração?